Revelado, estranhas histórias arrepiantes e amaldiçoadas do sinistro Rio Grande do Sul. Clara nunca imaginou que sua nova vida no interior do Rio Grande do Sul seria tão escura. Mal pôs os pés na velha casa que herdara da avó, e já podia sentir o peso do passado enraizado nas paredes frias. Os vizinhos sussurravam, suas vozes levando informações sobre fantasmas e assombrações que rondavam o local. Era impossível ignorar os olhares que a seguiam, cheios de curiosidade misturada a uma pitada de temor. Aquela não era uma terra qualquer, e ela estava prestes a descobrir isso da maneira mais angustiante possível. Na primeira noite, uma tempestade varreu a região. Os relâmpagos iluminavam o céu sombrio, e o vento uivava como um lobo faminto. Clara tentou se distrair, mas um arrepio a percorreu quando ouviu portas se abrindo e fechando sozinhas. Seu coração disparou, a respiração ficou ofegante. O sonho de recomeçar parecia estar se transformando em um pesadelo. Ao olhar pela janela, viu sombras dançando entre as árvores, como se presenciassem seu medo. Ela esfregou os olhos, achando que era a chuva e o cansaço. Mas quando um estrondo ecoou do sótão, definitivamente não havia mais espaço para dúvidas. O telefone apitou, quebrando o silêncio tenso. Uma mensagem anônima. Você sabe dos segredos da sua família? Clara sentiu um frio na espinha, como se uma mão invisível a estivesse apertando. O que isso significava? Um medo pulsava em sua mente, fazendo-a hesitar sobre como reagir. Queria ignorar, correr e nunca mais voltar, mas havia algo a empurrando para frente, uma curiosidade que queimava. Antes que pudesse decifrar os próprios pensamentos, novos ruídos a assustaram. Sussurros, sempre sussurros vindos do sótão. No dia seguinte, os jornais começaram a noticiar um predador à solta na cidade. Clara assistia às reportagens, angustiada. As pessoas estavam apavoradas, e a atmosfera de desconfiança pesada se intensificava. Olhares furtivos e conversas baixas se tornaram rotina. O terror não era só sobrenatural, era humano também. Com cada dia que passava, Clara tinha mais certeza de que a cidade guardava segredos que todos queriam esconder. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Moedas antigas, uma caixa esquecida entre as vigas do sótão, e agora cartas que sussurravam histórias de uma maldição. Clara se depara com detalhes macabros, revelando um pacto que sua avó fizera para proteger a cidade. Mas de que proteção se tratava? Cada palavra naquelas cartas parecia que pulsava com um aviso. A pressão aumentava, e quando escutou risadas do lado de fora, Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Vislumbres de um plano maligno? Ao olhar pela janela, viu os vizinhos unidos, trocando olhares que falavam mais do que palavras. Ela se sentiu exposta, cercada por um povo que, à primeira vista, a acolhera, mas que agora revelava um lado obscuro. O terror se intensificava, e Clara precisava agir. O que a aguardava naquela casa? A resposta parecia escondida nas sombras, e a linha entre o sobrenatural e a traição estava começando a clarear. Enquanto o caos se aproximava, ela se preparava para enfrentar não apenas o que a rodeava, mas o que estava enraizado dentro de sua própria família. O verdadeiro horror estava prestes a ser revelado, mas ela estava disposta a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse atravessar o abismo do desconhecido. A tempestade havia se acalmado, mas os ecos do que aconteceu a noite anterior ainda reverberavam na mente de Clara. As sombras dançavam nas paredes, e ela sentia a casa quase pulsar, como se estivesse viva, ciente de cada pensamento, cada medo que a consumia. A sensação de estar sendo observada não a abandonava. Aquela manhã trazia um céu cinzento e pesado. Clara decidiu descer ao porão, em busca de respostas que pareciam dançar fora de seu alcance. Com cada passo, a escada rangia, protestando sob seu peso. A poeira no ar parecia feita de memórias, e um cheiro de mofo e algo mais doce,
quase podre, invadia suas narinas. Lá embaixo, Clara se deparou com caixas empilhadas em desordem. Se o sótão guardava segredos da família, o porão parecia um labirinto profundo, um lugar onde o tempo havia parado. Ela abriu uma caixa antiga e encontrou objetos familiares, brinquedos de quando era criança, fotografias desbotadas e um diário, o mesmo diário que sua avó usou para escrever suas histórias. Enquanto folheava as páginas, um arrepio percorreu seu corpo. Os relatos eram inocentes no começo, mas logo se tornaram sombrios. Sua avó falava sobre coisas estranhas que ouviu, rituais que os moradores da cidade realizavam sob a luz da lua. Clara sentiu o chão tremer um pouco, uma batida irregular que parecia vir de baixo. O medo a apertou, e, por um momento, ela hesitou em seguir adiante. Você é mais forte do que isso. Você pode descobrir a verdade, murmurou para si mesma, buscando coragem. Clara respirou fundo e se aprofundou mais nas páginas, até que uma passagem fez seu coração disparar. Havia menções a uma entidade que se alimentava de medos e inseguranças, algo que poderia ter sido invocado para proteger a vila, mas agora parecia estar vivendo um ciclo de terror que se repetia. Repentinamente, ela percebeu que não estava sozinha. O silêncio foi cortado por um sussurro. Alguém estava lá, no fundo do porão. Clara virou-se rapidamente, com o coração na garganta, esperando encontrar um de seus vizinhos, mas estava vazia. Apenas a poeira girava na luz do dia. O sussurro persistiu, mas agora parecia distante, vindo de longe, como um eco perdido no tempo. Com o diário ainda em mãos, Clara sentiu uma necessidade urgente de descobrir o que realmente estava acontecendo. Ela saiu do porão, a determinação se transformando em desespero. Os vizinhos estavam se reunindo novamente, e ela precisava saber se o que lera era verdade. Se aqueles sussurros eram o prenúncio de algo grande, de algo maligno. Ela caminhou pelas ruas molhadas, observando os rostos conhecidos que agora a encaravam de forma diferente. Pareciam separados por um muro invisível de segredos. Quando chegou à praça central, viu um círculo formado por aqueles que antes eram amigos, agora parecendo mais uma seita. Clara se aproximou, seu coração disparando ao ver velas acesas e um símbolo desenhado no chão. Se você não souber tudo, não poderá ajudar, gritou uma mulher, no centro do círculo. Clara congelou. Aquela mulher, uma vizinha que sempre a cumprimentava, agora parecia um fantasma, cheia de uma determinação que não tinha expressão humana. O que você fez, Clara? A mulher a acusou e a multidão se voltou para ela. A sensação de estar cercada tomou conta. Clara sentiu que o feitiço daquela cidade, do pacto feito por sua avó, estava prestes a se realizar novamente, e ela era a chave. A atmosfera pesada pressionava seus pensamentos enquanto, atrás dela, um movimento no céu escurecia. Uma sombra enorme se formava, como se emergisse do próprio chão. Ela sabia que não tinha mais como voltar. De um jeito ou de outro, ela teria que encarar o que a esperava, mas uma pergunta ecoava em sua mente: ela faria parte do ritual ou se tornaria a próxima vítima? O horizonte se tornava sombrio, e Clara estava prestes a descobrir se a verdade revelada a salvaria ou condenaria. E no fundo da escuridão, uma risada podia ser ouvida, trazendo à tona os segredos que tanto desejava desvendar. As vozes na praça se tornaram um turbilhão, o som da multidão misturando-se com a risada que ecoava nos cantos escuros da cidade. Clara sentia o coração disparar enquanto tentava entender a cena diante de si. As velas tremeluziam como se estivessem vivas, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes de pedra. O chão vibrava sob seus pés, e o ar parecia espessar com uma tensão palpável, como se a própria atmosfera estivesse aguardando algo terrível. A mulher no centro do círculo continuava a olhar para Clara com um semblante de acusação, seus olhos brilhando na penumbra. Você sabe! Gritou, o timbre da voz ferindo os ouvidos da jovem. Você pode nos salvar ou nos condenar para sempre. Clara hesitou, um caos de sentimentos a dominava. O que realmente sabia sobre a vila? Sobre sua avó? O diário pesava em sua mão, como se quisesse escorregar. O sussurro que ouvirá no porão agora se tornava um clamor, um grito coletivo de dor e desespero que acordava memórias ancestrais dentro de todos ali reunidos. Nesse instante, um vento gélido passou por ela, fazendo com que todos no círculo estremecessem.
A sombra que surgia atrás dela parecia absorver toda a luz, desenhando contornos ameaçadores. Clara girou, finalmente encarando a entidade que pairava sobre eles. A visão da sombra era de dar medo, uma forma indistinta que parecia se arrastar, cheia de tentáculos escuros e olhos que brilhavam como pequenas estrelas em um abismo. Venha, Clara, a sombra sussurrou, a voz ecoando como um eco distante, venha descobrir o que realmente está escondido sob a superfície. Era um convite e uma ameaça. Um som de riso ecoou novamente, mais forte e retumbante. Essa risada parecia vir de muitos, não de um só. Clara olhou para a multidão à sua frente, e sua mente girava com perguntas. Seriam todos aqueles rostos conhecidos, aqueles vizinhos com quem sempre trocou sorrisos, parte do ritual? Ou seriam vítimas, como ela, uma onda de pânico a envolveu? O que vocês estão fazendo? Clara berrou, buscando respostas entre os olhares inexpressivos da multidão. Ninguém respondeu. Eles apenas continuaram a observá-la, quase como se esperassem que ela tomasse uma decisão. O ritual a chamava, e a confiança na razão começava a se desfazer. Desesperada, Clara buscou no fundo de sua memória. Alguma parte da história contada pela avó deveria se lembrar do porquê daquelas cerimônias. Vocês estão sendo manipulados. Para que tudo isso? Gritou ela, suas palavras se perdendo no ar, mas a voz da mulher do círculo aumentou, controladora e fria. Não olhe para trás, Clara. Você tem um papel. A noite exige um sacrifício. A pressão do momento quase a fez desmaiar, o mundo ao seu redor girava. Instintivamente, Clara começou a se afastar do círculo, mas algo aprendeu. Com um movimento rápido, a sombra se adiantou e agarrou seu braço, acalmando-a com um toque gelado. Você não pode fugir. A sombra parecia rir, sua presença se aprofundando na alma de Clara. Você pertence a nós. E assim, com a multidão em silêncio reverente, Clara percebeu que suas opções se esvaíam. O pânico se instalava enquanto ela tentava se desvencilhar do toque. Você será a chave ou a arma, sussurraram os ventos, deixando Clara reverberante ameaça na escuridão. Clara sabia que precisava agir, mas como romper a maldição que pairava sobre eles? Seu olhar percorreu cada rosto ao seu redor, na esperança de encontrar um vestígio de empatia ou humanidade. As velas, agora queimando em uma intensidade quase absurda, iluminavam o rosto da mulher com uma luz sobrenatural. Clara tinha um plano mal elaborado, mas só havia um caminho a seguir. E ao fazer isso, ela percebeu que o destino de sua avó, de seus vizinhos, e até mesmo dela, estava prestes a se entrelaçar em um ciclo antigo e impiedoso. No momento em que estava prestes a dar o primeiro passo, um rugido distante ecoou da floresta próxima, interrompendo o silêncio hipnotizante. O pânico e o terror se reconfiguravam, e em um instante, a decisão que Clara precisaria tomar-se tornava mais clara. Ela tinha que escolher. E essa escolha poderia não apenas moldar o seu futuro, mas reverter ou intensificar a escuridão que ameaçava engolir tudo. Mais o que era de fato a liberdade. Clara teve certeza de que, mesmo em meio ao pavor, um novo manto de terror estava prestes a ser revelado, e antes que pudesse refletir, seu mundo começou a desmoronar ao seu redor. E a pergunta queimava dentro dela: e se eu não estiver preparada? Clara estava paralisada, o rugido que ecoou da floresta próxima ressoava como uma sirene no fundo de sua mente. A multidão se franziu em temor, os rostos que um dia foram familiares agora pareciam sombras de si mesmos, distorcidos pela escuridão que os envolvia. Ela sentia a pressão do olhar da mulher, que se intensificava, como se instigasse um terror supremo. E se não for o que você imagina? Perguntou a sombra cheia de mistério, seu eco sarcástico atravessando o ar pesado. E se você for a resposta que todos esperam? Clara fechou os olhos, tentando se concentrar, se agarrando à única fração de certeza que tinha, o diário de sua avó. As páginas poderiam conter a chave para a verdade oculta. Mas como acessá-las sob o olhar opressivo daquela multidão e a presença ameaçadora da sombra? Um pânico crescente a envolveu, uma necessidade básica de sobreviver nas entranhas. Com a voz trêmula, Clara gritou: eu não sou o que vocês pensam. Eu não sou parte disso. A revelação fez as velas ao redor tremerem,
e por um breve instante, a luz iluminou os rostos da multidão vazios, sem emoção, como se estivessem em transe. O que você não sabe pode ser sua salvação, a mulher afirmou, seus lábios se torcendo em um sorriso sombrio. O riso ecoou, agora mais próximo, como se as próprias criaturas da floresta fizessem coro. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a escuridão estava se aproximando, e sua sensação de liberdade estava se desfazendo a cada segundo. No entanto, a urgência fez-se lembrar do diário. Eles precisam saber, pensou, enquanto um fio de coragem crescia dentro dela. Antes que a sombra pudesse a tocar novamente, Clara se virou e começou a correr em direção ao centro da praça. O chão sob seus pés parecia vivo, quase pulsando com a energia da multidão, mas Clara não podia parar. O olhar da mulher pesava em suas costas como uma âncora. A jovem se lançou em meio ao círculo, buscando as velas. As memórias estão aqui. A verdade pode estar aqui. Um turbilhão de emoções a invadiu. Ela focou nas chamas, na luz escura que refletia nas expressões apáticas dos aldeões. As memórias ocultas naquelas páginas antigas reverberavam em sua mente, histórias de festas, de rituais, de trocas, mas também de escolhas cruéis e sacrifícios desgastantes. Concentrando-se, Clara começou a recitar em voz alta fragmentos do que lembrava. A voz aumentou, superando o riso macabro. A verdadeira essência do ritual não é o sacrifício. É a conexão. O respeito pela terra e por aqueles que vieram antes de nós. A multidão começou a se agitar, como se o eco de suas palavras penetrasse através do transe. Não havia mais apenas sombras, rostos começavam a despertar, os olhos se arregalando na busca por entendimento. Mas a mulher não parecia satisfeita e avançou com raiva, a sombra se agitando atrás dela como um animal prestes a atacar. Silêncio! Você não entende! Ela gritou, e a sombra se contorceu, a escuridão crescendo ainda mais. Clara olhou ao redor, notando que a luz das velas estava diminuindo, sendo engolida pela sombra que se aproximava. O calor começou a recuar, a sensação de calor e segurança se dissipando como fumaça ao vento. Vá embora! Clara suplicou com desespero, sentindo a pressão em seu peito. Vocês não precisam disso. A força está em nós, não no medo. A sombra parou por um momento, hesitando, como se essas palavras fossem uma lâmina atingindo um ponto sensível. Mas a calma não durou. Outra estrondosa vibração ecoou da floresta, diferente do primeiro rugido. Era um som mais forte e profundo, como se algo gigantesco estivesse atravessando a escuridão para se juntar à cerimônia. Clara virou-se para a floresta, um terror inexplicável tomando conta de seu coração. Os olhos dos aldeões reluziram faíscas de confusão, mas Clara percebeu que a ameaça maior ainda estava por vir. O chão tremeu novamente, agora mais intensamente, e a sombra parecia se alimentar do medo crescente, prendendo todos em sua neblina. Diante daquela escuridão, Clara gritou por cima do tumulto: a verdadeira maldição é o medo. Se nós costumamos temer uns aos outros, a escuridão sempre vencerá. E foi nesta hora que um rugido mais aterrorizante ressoou, como se a própria floresta estivesse vivendo, exigindo tributo. A pergunta que ecoou em sua mente agora era clara e cruel: o que mais está oculto nesta noite sombria? A floração de um novo rugido, como um eco dos próprios infernos, rasgou a noite, e a multidão pareceu se dividir em dois mundos, o da escuridão e o da esperança. Clara, com o coração a mil, sentiu que o chão sob seus pés pulsava como se a terra estivesse viva. O ruído crescente da floresta se misturava ao lamento assustador dos aldeões, que pareciam à beira do colapso. A sombra se alimenta do nosso medo! Clara gritou, tentando acalmar a sala, mas suas palavras mal conseguiam furar o caos. O olhar da mulher, agora completamente distorcido em uma expressão de fúria, se fixou em Clara. Você não vê? Você é parte disso. E agora você pagará o preço. O temor espalhou-se como um vírus através da multidão, mas algo dentro de Clara lhe disse que não poderia olhar para trás. A escuridão estava se aproximando, mas havia algo mais forte ainda dentro dela. Lembrou-se de suas avós e das histórias sobre coragem, sobre enfrentar o que se tinha medo. Aquela história não poderia terminar aqui. Não com ela.
não com a aldeia deixando-se consumir pela escuridão. Alguém me ajude! Clara berrou, sua voz poderosa atravessou o central da praça. Se juntarmos nossas vozes, a luz pode prevalecer. A multidão hesitou, olhares uns para os outros se entrelaçando em dúvida, ainda presos pelo terror da mulher sombria. Mas, com um pequeno movimento de sua mão, ela acendeu uma vela presa em sua cintura, e a chama logo se alastrou para outras. Vamos, acendam suas vozes! Clara incentivou, e lentamente alguns começaram a acender suas velas. A luz começou a dançar, balançando-se como um relógio girando. A multidão se uniu em um coro trêmulo, cada voz um fio de esperança que pulsava no ar gélido da noite. Mas a mulher, agora transformada em uma sombra ainda mais robusta, avançava com intenção, as bordas escuras de sua figura se contorcendo como serpentes. Você está jogando seu tempo fora, Clara. Eles morrerão e você será a primeira a pagar. A intensidade do rugido da floresta aumentou, acompanhando o crescente terror que envolvia a todos. A terra tremeu com uma força aterradora. Clara sentiu um frio que vagava de sua espinha até seus dedos. A escuridão tornava-se quase palpável, como se estivesse tentando cercá-la, prendendo-a em uma dança macabra com a sombra. Eu não sou o que vocês pensam! Clara gritou outra vez, determinada. As velas começaram a brilhar com uma intensidade que iluminava os rostos dos aldeões. Essa é nossa terra! Nossos ancestrais não merecem esse destino! Vamos lutar! Nesse momento, as velas acesas não eram apenas luz, tornaram-se símbolos de resistência. Um novo rugido ecoou do fundo da floresta, mais próximo e, desta vez, não era um simples som infundido de terror. Clara pressentiu que era algo muito mais perverso, algo à espreita. Observando a cena, a mulher parou, intrigante na sua fúria, seus olhos faiscando com uma promessa de desespero. Nesse instante, tudo parecia suspenso. O rugido se transformou em um estremecer, um grito profundo que fez as árvores ao redor da praça balançarem em resposta. Algo grande, algo aterrorizante, estava se aproximando. Preparem-se! Clara gritou, o eco de suas palavras misturando-se ao rugido. Então, as sombras da floresta começaram a se alongar, estendendo-se como tentáculos em direção à praça. O que estava escondido na escuridão parecia determinar seu próprio destino. O verdadeiro desafio ainda estava por vir, e Clara, em meio ao caos e ao desespero, percebeu que sua luta estava apenas começando. Quem ou o que está vindo? Foi o pensamento que cortou seu espírito. O que mais poderia se revelar naquela noite dominada pelo terror? O rugido se intensificou, reverberando na alma da floresta e sacudindo as folhas, como se uma tempestade estivesse a caminho. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, o barro escorrendo como dedos frios a segurar suas pernas. A luz das velas tremulava, cada chama desafiando a obscuridade que se aproximava, mas a sensação de que algo monstruoso estava à espreita pesava no ar. A mulher sombria ergueu os braços, e as sombras ao seu redor se contorceram, tomando a forma de seres deformados, bestas de pesadelos que pareciam querer devorar a esperança que estava sendo renovada na praça. Um murmúrio coletivo se espalhou entre os aldeões, como um súbito reconhecimento do que estava prestes a acontecer. É um sacrifício que virá, a mulher gritou, sua voz ecoando como um mantra sombrio. Vocês acham que a luz pode combater a escuridão? Nunca souberam ao menos das histórias que habitam esta terra. Suas palavras cortaram a multidão como uma faca, e um frio gélido fez todos se encolherem. Com um grito de desespero, Clara deu um passo à frente. Estamos vivos! Temos a coragem dos nossos antepassados. Não vamos deixar que essa sombra nos tire o que é nosso. Sua determinação queimava como as velas, e a luz começou a fazer frente à escuridão. Mas a mulher riu, uma risada insana e ressoante que reverberava na mente de todos. Coragem? Ela zombou. A coragem é uma ilusão. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Com um movimento abrupto, as sombras se precipitaram para a frente, como um mar sombrio prestes a engolir tudo em seu caminho. Clara sentiu a pressão, como se fosse empurrada contra a parede da realidade. Então, no centro da praça, algo começou a se formar. O chão se fraturou, e uma figura gigantesca,
com a pele de carvão e olhos que brilhavam como o fogo do inferno, levantou-se de suas profundezas. Era uma entidade que se moldava a partir do medo e da angústia, o verdadeiro reflexo da própria aldeia. Clara teve um vislumbre do monstro, e seu coração pulou no peito. Era uma criatura que exalava desespero, desejando se nutrir do horror. As vozes dos aldeões se tornaram um grito uníssono, um crescendo de terror que ecoou pelas árvores. Alguns começaram a recuar, os rostos pálidos e os olhos arregalados, enquanto Clara se mantinha firme. Não! Não podemos desistir agora! Ela gritou. Vocês não têm que deixar que ele os controle. As velas ainda queimavam, e Clara fez um gesto de súplica. A luz é mais forte se acreditarmos. Acreditem! Movimentando-se como uma onda, alguns aldeões começaram a acender suas velas, sem saber se estavam fazendo certo, mas desejando com todo o coração que a luz prevalecesse. As chamas crepitavam e se erguiam, lembrando que eles ainda estavam juntos, que existia esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Mas a criatura, agora completamente formada, rugiu mais uma vez, e a terra tremeu sob seu peso. Clara percebeu que a batalha não era apenas contra a mulher sombria, mas contra a escuridão que habitava os próprios corações das pessoas. O verdadeiro medo, aquele que tão facilmente encontrava espaço em suas vidas, começava a transparecer, e assim, o espectro do monstro se aproximou, como se estivesse pedindo suas almas. Que comece o sacrifício! A mulher gritou, enquanto o monstro avançava para o centro da praça. Clara sentiu um nó na garganta. O tempo estava se esgotando, e a única coisa que poderia salvá-los era um ato de verdadeira coragem. Com o espírito em chamas, ela ergueu a vela acima da cabeça, decidida a enfrentar a criatura e seu próprio medo. Mas uma ideia aterrorizante a atingiu. Se eu me sacrificar, pensou, talvez eles vejam a verdade. Mas antes que pudesse decidir, algo se moveu rapidamente na escuridão atrás dela. Uma sombra se separou do restante, um ser que não pertencia a esta batalha, mas que estava prestes a mudar tudo. Quem está lá? Clara gritou, sentindo uma nova onda de pânico. A resposta ao seu chamado ecoou como um relâmpago na tempestade. Quem, ou o que, realmente estava escondido nas trevas? O som crescente da escuridão respondeu ao chamado de Clara, como um eco longínquo, distorcido e ameaçador. A figura que emergiu da sombra tinha uma forma humana, mas seu semblante era grotesco, com olhos que emanavam uma luz espectral. O rosto era pálido, quase translúcido, como se a própria vida tivesse sido drenada dele. Clara voz soou como um sussurro vindo do abismo. Eu vim para avisá-la. Um frio cortante tomou conta da praça. A mulher sombria e a criatura pararam, como se reconhecessem aquele intruso. Os aldeões, apavorados, trocaram olhares, alguns ainda segurando suas velas, mas muitos já tinham apagado a esperança. Quem é você? Clara questionou, sua voz tremendo. O que você sabe sobre isso? Eu sou um eco do passado, disse a figura, dando um passo à frente. Uma vez, fiz parte desta aldeia, e conheço os segredos que a cercam. Conheço o que a mulher realmente deseja. Ela quer sacrifícios. Um aldeão gritou, sua reação sendo substituir o pânico por uma raiva súbita. Ele se adiantou, a vela na mão tremendo, mas a figura o ignorou. A verdadeira escuridão, ele prosseguiu, não é apenas a mulher ou essa criatura. Deixa marcas na alma de todos vocês. Quanto mais vocês alimentarem o medo, mais ela crescerá e se tornará um imã para a morte. Os olhos de Clara se alargaram ao ouvir aquelas palavras. Se tudo o que estava acontecendo era uma manifestação do medo que existia no coração da aldeia, talvez a solução fosse mais simples do que ela imaginava. Acreditem! Clara levantou a vela ainda mais alto, o brilho tremulante devolvendo um pouco de esperança. Não somos apenas o que tememos. A luz dentro de nós é mais forte. A criatura, agitada, rugiu de raiva, fazendo a terra tremer sob seus pés. A mulher sombria, percebendo a ameaça, começou a chamar as sombras ao seu redor. Silêncio! Vocês serão julgados. O sacrifício começará. Eu não sou a única que tem algo a dizer, a figura respondeu,
tomando coragem em meio ao horror que os envolvia. Eles não precisam temer o que não conhecem. O verdadeiro sacrifício foi feito há anos, quando as vidas foram tomadas por essa maldição. É hora de você libertá-los, Clara. Os murmúrios começaram a nascer entre os aldeões. Alguns olhavam para Clara, buscando coragem, enquanto outros se perguntavam se deveriam recuar novamente para a escuridão. O que você espera? Faça logo! A mulher gritou, furiosa, enquanto as sombras pareciam se expandir ao seu redor, ameaçando devorá-los. Clara respirou fundo, as palavras da figura ecoando em sua mente. A ideia de se sacrificar ainda estava lá, mas agora ela via que não era apenas sobre desistir de si mesma, poderia dar algo que realmente fizesse a diferença. Eu não serei um sacrifício! Ela gritou, levantando a vela ainda mais alto. Liberem a verdade que está dentro de vocês. Não deixem que a escuridão controle seus corações. O rugido da criatura se misturou ao clamor da mulher, ambos parecendo sentir a força crescente do que estava acontecendo. Clara olhou para a multidão, seu coração pulsando, sentindo a energia da esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra se movia na borda. De repente, a figura que apareceu antes começou a desvanecer, suas palavras se tornaram um eco distante. A hora se aproxima, Clara, a escolha é sua, espere. Clara gritou, mas era tarde. A figura desapareceu, e agora tudo dependia dela. A mulher sombria avançava, e a criatura rugia, pronto para a destruição. Clara precisaria enfrentar a escuridão que estava prestes a se soltar demais na alma da aldeia. Eles precisavam lutar. Mas como poderia vencer uma monstruosidade que alimentava tanta dor e medo? Com um novo brilho de determinação em seus olhos, Clara decidiu que não lutaria sozinha. Todos comigo! Vamos usar a luz! As velas brilharam ainda mais forte, mas algo começou a mudar. O chão tremeu não apenas com a fúria da criatura, mas também com a insaciável vontade dos aldeões que, finalmente, estavam prontos para enfrentar seus demônios. E quando Clara olhou novamente para a mulher sombria, percebeu algo sinistro e terrível. As sombras começaram a se contorcer, como se também quisessem se libertar naquele momento. Clara se deu conta de que a batalha estava apenas começando, e o poder da escuridão era muito mais profundo e intrincado do que ela imaginava. Se algo não mudasse, tudo estaria perdido. E, no coração da praça iluminada por velas, um novo mistério se formava nas sombras, deixando-a sem ar. O que aconteceria agora? O solo estremecia, como um animal ferido, enquanto a criatura rugia em desespero. Os olhos de Clara estavam fixos na mulher sombria, que agora parecia se contorcer, as sombras dançando ao seu redor em uma coreografia macabra. As velas tremulavam, lutando contra o vento gelado que parecia sussurrar, trazendo consigo ecos do que havia sido e do que poderia ser. Unam-se a mim! Clara clamou, sua voz rasgando a tensão no ar. As vozes hesitantes dos aldeões se misturavam, mas havia uma mudança no tom dos murmúrios. O medo começou a se transformar em determinação. Clara respirou fundo, consciente de que cada segundo que passava era uma conta à parte no relógio da vida e da morte. A mulher sombria levantou as mãos, como se estivesse convocando as sombras a seu comando. Isto não acabará bem para vocês, tolos! A raiva dela ressoava como um trovão. As criaturas que habitavam as escuras profundezas começaram a se contorcer, seus olhos cruéis refletindo a luz das velas. A energia na praça pulsava, e as sombras dançavam freneticamente, à espera de um comando. Mas Clara tinha um plano. A luz é nossa única arma! Ela gritou. Em conjunto, podemos enfrentá-las. Vamos expulsar a escuridão de dentro de nós. Os aldeões, sentindo um ímpeto crescente, começaram a erguer suas velas com mais firmeza. As luzes brilharam intensamente, ofuscando parcialmente as sombras que ameaçavam devorá-los. Clara notou que a luz não era apenas física, era um símbolo da resistência que eles estavam mostrando. Lute com suas memórias. Lute pelo que você ama. Clara continuou, sua voz ecoando na escuridão. Era como se cada palavra que ela proferisse fortalecesse a chama nas velas, inchando a atmosfera com esperança. E, lá no fundo do coração da praça, Clara percebeu algo ainda mais sinistro.
A criatura, agora em um frenesi de raiva, não estava apenas se agitando, estava se alimentando do medo crescente, utilizando-o como combustível para uma transformação aterradora. Ela começou a crescer, as sombras se esticando e contorcendo, retardando qualquer esperança dos aldeões. Cuidado! Um dos aldeões gritou, enquanto uma sombra se projetava, como um lobo prestes a atacar. Clara viu a linha entre esperança e desespero se estreitar a cada segundo. A faísca de luz que antes parecia promissora agora se tornava uma batalha contra o tempo. Não deixem que ela domine! Clara gritou, e, em um gesto carregado de emoção, ela ergueu sua vela ao máximo, seu brilho agora mais intenso. Pensem em suas memórias mais queridas, nas risadas e nos amores que conquistaram. É esta luz que queremos. Os aldeões começaram a clamar, cada um recordando que poderia perder se não lutassem. As vozes ecoaram, uma corrente de força unida contra as sombras. Mas a mulher sombria agora cada vez mais furiosa avançou, seu olhar carregava a fúria de eras. Vocês nunca entenderão a verdadeira escuridão. A escolha é de vocês e o sacrifício será meu. Foi como se um trovão partisse os céus quando as sombras começaram a girar em torno da mulher, formando um redemoinho. Clara sentiu um arrepio na espinha, o frio se intensificando enquanto a mulher se transformava em uma figura colossal. As sombras se tornaram uma muralha, uma barreira entre a luz e a escuridão. Fiquem juntos! Clara ordenou, enquanto o pânico se espalhava de novo entre os aldeões. Os corações estavam disparados, o medo se espalhando como um veneno. Era uma luta entre luz e trevas, e tudo dependia deles. Mas então, numa fração de segundo, Clara observou algo diferente entre as sombras. Uma abertura como um portal se formava, ofuscante e misteriosa. Como se a própria escuridão soubesse que algo estava prestes a ser revelado. Não olhem para isso! Um aldeão gritou, mas era tarde demais. Os olhares estavam fixados naquele vazio convidativo, e sob os gritos silenciosos de Clara, algo ainda mais aterrador se preparava para emergir. O que estava por trás daquela passagem? Seria a salvação ou a verdadeira ruína da aldeia? A dúvida parou o tempo, enquanto a batalha se intensificava. O portal pulsava como um coração sombrio, irradiando uma sombra que parecia consumir a própria luz ao seu redor. Clara estava paralisada, a garganta seca e a mente inundada por imagens de histórias que ouvirá na infância, sobre mitos e criaturas que se alimentavam do medo. O que estava prestes a sair daquela escuridão poderia ser a chave para sua salvação ou o abismo onde todos seriam tragados. Desencadeiem suas lembranças! Clara gritou. Não podemos esquecer quem somos. Mas seus apelos pareciam ecoar em um vazio, absorvidos pela fúria da mulher sombria, que se tornava cada vez mais imponente. As criaturas na praça pareciam hesitar, os olhos brilhantes perdendo parte da voracidade. Foi um breve momento de esperança. Então, uma figura, metade humana e metade sombra, começou a se materializar no centro do portal. Os aldeões observaram em choque, muitos se afastaram, os corações disparados de medo. Clara sentiu um arrepio profundo na espinha. Era impossível pensar que aquela forma misto de luz e escuridão poderia ser uma tentativa de redenção. A luz é a chave. Mantenham-se firmes. Ela gritou mais uma vez, desta vez suas mãos tremiam enquanto segurava a vela. O calor que emanava dela parecia estar se dissipando, e as chamas minguavam como se a própria existência da luz estivesse sendo chamada a um desafio de vida e morte. A figura começou a falar, uma voz que ressoava como um lamento. Lutem, ou se unam ao que não compreendem. A escolha é apenas sua. Clara sentiu como se cada palavra penetrasse em sua alma, desnudando seus medos mais profundos, suas falhas, suas manchas. Concentrem-se! Clara ordenou. Algumas mulheres, ainda afiadas pela dor da perda, começaram a recitar os nomes de seus entes falecidos. Os homens, por outro lado, lembraram das alegrias simples, os risos de crianças, os encantos de amores perdidos. Era uma declaração de guerra contra a escuridão que os cercava. Porém, a mulher sombria não estava disposta a ceder tão facilmente. Seu rugido ecoou pela praça como um trovão, e o vento frio a envolveu, parecendo carregar a ira da noite.
Clara sentiu a pressão do medo aumentar, suas mãos tremiam ao tentar manter a luz acesa. Nós não vamos ceder! Gritou um aldeão, e, em um súbito ato de coragem, ergueu sua vela mais alta. Logo outros seguiram, e a praça, então, parecia pulsar com uma energia renovada. As criaturas recuaram um pouco, incertas, como se o poder da luz tivesse um efeito sobre elas. Entretanto, a figura no portal não demonstrou sinais de fraqueza. Eu sou o que a dor se recusa a esquecer. Eu sou a raiz do sofrimento que vocês cultivaram. Vão se juntar a mim ou continuarão a ser consumidos. A ideia de se unir àquela escuridão era impensável. Mas havia uma sensação de que a verdadeira batalha não era apenas contra a mulher sombria, era também contra os demônios que habitavam os corações dos aldeões. Entre sussurros de desespero, cada um lutava contra seu próprio monstro interno, à sombra das memórias que ficariam eternamente gravadas. O ar estava pesado, o frio intensificou-se quando uma sombra enorme soltou um estalo, irrompendo em uma forma grotesca, feita das próprias esperanças despedaçadas da aldeia. Perder é o preço da coragem. Clara sussurrou para si mesma, já percebendo que a linha entre a luz e a escuridão estava prestes a se quebrar de uma vez por todas. E então, uma brisa frenética varreu a praça, fazendo as sombras dançarem com força. Clara olhou para o portal mais uma vez, como se pudesse ver algo ou alguém além da escuridão. Uma voz flutuou suavemente, quase inaudível, mas ainda assim clara. Você é a luz, Clara. Você é a resposta. Poderia ser esta revelação que a aldeia precisava? Mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão se fez evidente. O que ela estava prestes a descobrir dentro de si mesma poderia mudar tudo ou acabar com todos. Preparem-se! Clara murmurou, o temor e a determinação se mesclando em seu ser. O que surgiria daquele portal poderia ser a solução ou a perdão que os aldeões não estavam prontos para aceitar. Contudo, antes que pudesse prosseguir, um grito ecoou entre os aldeões, interrompendo o momento tenso. Olha! Está vindo! O que viria de encontro àquelas sombras? Em um instante, a esperança se transformou novamente em pavor, como se a realidade estivesse prestes a ser distorcida de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O portal começou a pulsar, expelindo uma luz ofuscante que a princípio ameaçava engolir tudo ao redor. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto aquela luz se tornava uma onda poderosa que varria a escuridão, criando um contraste nítido. Vão! Gritou. Nós somos mais fortes juntos. A determinação repentina dos aldeões fez com que eles começassem a acender suas velas mais uma vez. A praça estava se transformando em um campo de batalha entre esperança e desespero. Mas a mulher sombria, agora uma figura colossal de sombras, rugiu com uma força aterradora, tentando silenciar aquela crença. Vocês nunca escaparão do que foram. As sombras começaram a se agitar, buscando capturar a luz em um ato desesperado para reverter o poder da união. Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Concentrem-se nas suas memórias. Ela gritou, cada palavra se transformando em um grito de guerra. Pensem em tudo que amam. O que estamos lutando é por aqueles que virão. As velas começaram a brilhar intensamente novamente, uma chama de esperança consumindo a praça. Clara sentia a tensão aumentar, a sombra da mulher e a criatura se fundindo em um único exército de terror. Mas com cada nova chama acesa, a multidão parecia reviver, e os olhos antes aterrorizados agora refletiam determinação. É hora de encararmos nosso passado. Cada um de nós, prenda firme sua luz. Clara ordenou, e uma onda de apoio percorreu a multidão. Eles começaram a erguer suas velas, e a praça, agora iluminada, parecia pulsar com a força dos seus corações. A mulher sombria hesitou, a luz que crescia desafiava seu controle. Silêncio! Ela gritou. Mas já não havia como silenciar a união dos aldeões. Clara deu um passo à frente, o coração pesado, mas a coragem emergindo de alguma parte dela. Essa maldição será quebrada se não deixarmos que o medo nos defina. Nós não devemos nosso medo a ninguém. Ela olhou para a multidão, notando sorrisos começando a se formar enquanto mais e mais vozes se juntavam à sua. O resto da visão estava perdido nas sombras, mas uma nova luz se formava,
Ela era vibrante e pulsante. A sombra, percebendo a força dos sentimentos humanos, rugiu e se lançou contra Clara, mas a jovem estava pronta. A luz vencerá. Nós somos mais do que nossos medos. E, em um movimento súbito, lançou sua vela em direção à sombra. A chama atingiu o solo sob a mulher, gerando uma explosão de luz que reverberou pela praça. O calor irradiou em círculos, afastando as sombras. O rugido da criatura se tornou um grito de desespero, enquanto a luz se expandia, consumindo a escuridão. Está acontecendo! Clara gritou, sentindo a vitória se aproximar. Continue! Mantenham suas velas acesas. Juntos! Os aldeões, agora invadidos por um sentimento de euforia, ergueram suas vozes em uníssono. O som de suas lembranças e sonhos em fragor cresceu e se solidificou, elevando-se como um hino poderoso. A figura da mulher sombria começou a desmoronar, gradualmente absorvida pela luz. A criatura também se contorcia, tentando escapar da verdade que estava emergindo. E, enquanto o mundo girava ao redor, sob a pressão do renascimento, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era somente contra um demônio externo, mas um duelo contra a própria inércia da alma humana. Um esforço para não esquecer quem realmente era. No clímax dessa luta, a luz atingiu seu auge, e a sombra foi finalmente dilacerada. Um último grito ecoou e, em um instante, tudo ficou em silêncio. A praça resplandeceu em um brilho ofuscante, e a escuridão certamente se dissipou. Clara, ofegante, olhou ao redor e viu os rostos cansados, mas aliviados. A comunidade havia se unido e, com isso, tinham salvado sua própria essência. Contudo, o preço da luta pesava em seus corações. A lembrança do terror ainda marcaria sua existência, mas a força da união e a coragem superaram as trevas. Clara sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, não apenas com as sombras que o cercavam, mas com suas próprias vidas a partir daquele dia. Enquanto todos começavam a se abraçar, novos laços sendo formados, Clara sentiu que sua jornada tinha encontrado um propósito. A luz dentro deles havia prevalecido, mas a vigilância era necessária. Eles deviam se lembrar, não apenas das memórias alegres, mas também das cicatrizes deixadas pela batalha. A vitória precisaria ser cultivada. E agora, o que fazemos? Alguém perguntou, olhando fixamente para Clara. Juntos, sempre juntos, ela respondeu, o peso do destino pairando em seus ombros. E assim, sob um céu limpo e um horizonte repleto de promessas, a aldeia se reergueu, lembrando-se de suas lutas, mas celebrando também a luz brilhante que havia vencido a escuridão. Você precisa se inscrever agora no canal, não perca as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like que isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito. Comente suas teorias e reações sobre este final arrepiante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre seu apoio e faça parte dessa comunidade sombria e fascinante.